No vasto e indômito Oceano Pacífico, onde as ondas sussurram segredos ancestrais, encontra-se uma ilha que fascinou exploradores, historiadores e viajantes por igual, Rapa Nui. A questão sobre quem foram os primeiros a pisar seu solo, e quais travessias os levaram a este remoto canto do mundo, é um tema de grande interesse. A história de Rapa Nui começa não na própria ilha, mas nas extensas e misteriosas águas que a cercam, onde os primeiros navegantes polinésios se aventuraram em busca de novas terras e oportunidades. As teorias sobre as origens desses intrépidos navegantes são tão diversas quanto o oceano que cruzaram. Alguns pesquisadores sugerem que essas comunidades marítimas partiram das Ilhas Marquesas, enquanto outros apontam para a ilha de Samoa, ou até mesmo para o arquipélago de Tonga. As motivações que levaram esses antigos polinésios a embarcarem em uma odisseia que os levaria a cruzar milhares de quilômetros de oceano aberto são um tema de constante análise, atribuídas a uma combinação de curiosidade humana, desejo de aventura, busca por recursos e pressão demográfica. Imaginemos por um momento esses primeiros navegantes, cortando as águas em canoas de casco duplo, engenhosas embarcações que refletiam seu profundo entendimento do mar. Com velas de tecidos à mão e remos que desafiavam as ondas, cada expedição era uma dança com a natureza. Seus conhecimentos sobre as correntes marinhas, os ventos e as estrelas, lhes permitiam se orientar em um oceano que para muitos, era simplesmente um vasto deserto azul. A forma como esses navegantes polinésios conseguiram decifrar os códigos do oceano é um tema de grande interesse. A observação foi sua aliada mais fiel. Aprenderam a ler as sombras das nuvens, os movimentos das aves e o comportamento da água. Cada elemento do ambiente era um indício, um eco do que se encontrava além do horizonte. Através dessa sabedoria ancestral, conseguiram traçar rotas seguras para ilhas distantes, criando um vasto império marítimo que se estendia pelo Pacífico. No entanto, a viagem para Rapa Nui não foi apenas física, também foi uma jornada em direção ao desconhecido em um sentido mais profundo. Ao chegar à ilha, esses navegantes se depararam com um novo mundo, um ambiente desafiador que exigia adaptabilidade e resiliência. As primeiras comunidades que se estabeleceram em Rapa Nui enfrentaram a formidável tarefa de transformar este pequeno ilhote em um lar sustentável. A escassez de recursos, a falta de madeira e o terreno acidentado apresentaram desafios significativos. Mas, armados com seu engenho e determinação, os Rapa Nui começaram a formar a base de uma civilização que floresceria nas décadas e séculos seguintes. À medida que os habitantes de Rapa Nui começaram a moldar seu novo lar, surgiram perguntas sobre sua cultura e sua organização social. A forma como se organizavam e as crenças que guiavam sua vida cotidiana são um tema de constante estudo. Os vestígios de sua adaptação e sobrevivência ainda podem ser encontrados na ilha, na forma de arte, rituais e, acima de tudo, nos moais, essas enigmáticas estátuas que se erguem como guardiãs da memória cultural de um povo. No entanto, os mistérios não terminam aqui. À medida que a civilização de Rapa Nui começou a se consolidar, ocorreram interações significativas com outras ilhas polinésias, gerando um intercâmbio cultural que moldou sua identidade. As influências externas se entrelaçaram com as tradições locais, criando uma rica tapeçaria cultural que ainda hoje ressoa na ilha. O custo desse caminho em direção à prosperidade é um tema de constante análise. Através das gerações, o legado dos navegantes e dos primeiros habitantes de Rapa Nui se tornou uma história de resiliência, criatividade e, em algumas ocasiões, de conflito. A chegada a esta ilha não foi o fim de sua travessia, mas o começo de um novo capítulo, repleto de desafios e descobertas. À medida que essas comunidades se estabeleceram e prosperaram, o eco de suas decisões ressoou na história, deixando marcas que ainda nos convidam a explorar e compreender seu legado. Assim, enquanto a história de Rapa Nui se desenrola diante de nós, nos encontramos na interseção da curiosidade e do respeito. Cada onda que quebra em sua costa traz consigo fragmentos de um passado enigmático, sussurrando relatos daqueles que navegaram em direção ao desconhecido.
A travessia dos primeiros habitantes polinésios nos lembra que, em cada viagem, se escondem lições sobre a adaptação e a conexão entre o ser humano e seu entorno. Ao olhar para o horizonte onde o céu encontra o mar, nos preparamos para nos aprofundar ainda mais na história de Rapa Nui. Os mistérios que aguardavam na ilha uma vez que esses navegantes se estabeleceram são um tema de grande interesse. No próximo capítulo exploraremos a fundação de Rapa Nui e como os primeiros ilhéus começaram a construir uma civilização única em meio a uma paisagem desafiadora. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa travessia pelo vasto Oceano Pacífico não apenas marcou o início de uma viagem, mas o embrião de uma civilização que floresceria em meio à solidão insular. No coração do mistério que envolve Rapa Nui, encontra-se a história de sua fundação, um relato que, embora envolto em névoa temporal, revela a tenacidade e a engenhosidade de seus primeiros habitantes. Ao chegar à ilha, os primeiros Rapa Nui se depararam com um ambiente que desafiava sua resistência. Uma geografia marcada por colinas, pradarias e penhascos, assim como um clima que alternava entre a aridez e a exuberância. Diante dessa dualidade, a adaptação tornou-se uma questão de sobrevivência. A forma como esses navegadores enfrentariam a adversidade de um novo lar reside em sua capacidade de compreender e utilizar os recursos que a ilha lhes oferecia. Os vestígios arqueológicos sugerem que as primeiras aldeias começaram a surgir por volta do século IV d.C. Essas comunidades, organizadas em torno da agricultura e da pesca, foram o núcleo de uma sociedade em formação. As adaptações ao meio ambiente foram rápidas e eficazes, destacando a construção de terraços agrícolas que permitiam o cultivo de produtos como a batata e a cana-de-açúcar. As motivações que levaram esses colonizadores a se estabelecerem em um lugar onde a escassez de recursos era palpável podem ser encontradas na busca por um lar, um refúgio, onde forjar a identidade coletiva. O uso dos recursos naturais não se limitou à agricultura. A pesca, vital para a subsistência, tornou-se uma arte. As canoas, esculpidas com destreza, navegavam pelas águas circundantes, trazendo consigo alimento e conexão com o vasto mar. Esse intercâmbio não apenas alimentava a comunidade, mas também entrelaçava suas vidas com o mundo ao seu redor. No entanto, esse ambiente hostil também levantava questionamentos. A questão sobre se poderiam realmente se sustentar em uma ilha tão isolada é um tema de constante debate. À medida que as aldeias se consolidavam, a organização social começou a tomar forma. Líderes emergiram, figuras que guiavam suas comunidades não apenas na busca por recursos, mas também na construção de sua identidade cultural. Acredita-se que os primeiros Ariki, ou chefes, desempenharam um papel fundamental na unificação das tribos dispersas. A forma como essas hierarquias foram forjadas e as consequências que tiveram para a comunidade residem na necessidade de coesão em um ambiente que, apesar de sua beleza, podia ser implacável. As primeiras aldeias como Angaroa tornaram-se pontos de encontro onde se gestavam tradições, rituais e crenças que perdurariam ao longo dos séculos. No coração dessas comunidades, a espiritualidade florescia, entrelaçando o mundo material com o divino. As cerimônias coletivas não apenas fortaleciam os laços sociais, mas também serviam como um meio de comunicação com os ancestrais, um eco de um legado que ansiava ser lembrado. No entanto, à medida que a população crescia, também aumentava a pressão sobre os limitados recursos da ilha. A questão sobre se esse crescimento foi um sinal de prosperidade ou um prelúdio de conflitos iminentes, é um tema de constante análise. A história da fundação de Rapa Nui, embora impregnada de esperança, também começa a mostrar os primeiros sinais de tensão que marcariam o futuro da civilização. Em meio a esse florescimento cultural, o mistério se aprofunda. A construção de moais, esses gigantes de pedra que se erguiam como guardiões da memória coletiva, começou a se gestar. O significado real dessas estátuas para o povo Rapa Nui, fossem meras estátuas ou representações de algo mais profundo, uma conexão sagrada entre o passado e o presente, é um tema de grande interesse.
As primeiras aldeias não apenas foram o alicerce de uma sociedade, mas também o cenário onde se gestariam os grandes enigmas da cultura Rapa Nui. O tempo, implacável e curioso, se encarregaria de desvendar os segredos dessa civilização. À medida que as primeiras aldeias se expandiam e a cultura se consolidava, o eco dos ancestrais ressoava em cada canto da ilha. Mas essa prosperidade não duraria para sempre. As sombras da rivalidade e do conflito começavam a se insinuar no horizonte. O próximo capítulo dessa história revelará as complexidades da sociedade Rapa Nui, onde o poder e a hierarquia começarão a desempenhar um papel crucial na definição do destino da ilha. Os desafios que os Rapa Nui enfrentariam em sua busca por unidade e identidade, e como isso influenciaria a construção de seu legado, são um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a moldar um dos legados mais enigmáticos da civilização Rapa Nui: os Moais. Essas imponentes estátuas, que se erguem nas planícies da ilha, são muito mais do que meros monumentos. São a manifestação física de um profundo significado cultural e espiritual. Com aproximadamente 900 Moais espalhados pela ilha, cada um conta uma história única, um eco do passado que ressoa na memória coletiva dos Rapa Nui. A construção dessas majestosas figuras começou por volta do século XIII, quando os habitantes de Rapa Nui, em sua busca por identidade e conexão com o sagrado, decidiram esculpir seus ancestrais. A forma como os antigos ilhéus conseguiram mobilizar e erguer essas gigantescas estátuas, algumas das quais pesam mais de 80 toneladas, e as técnicas empregadas ainda são objeto de debate, envoltas em um halo de mistério que intriga arqueólogos e antropólogos igualmente. Os Moais foram elaborados principalmente com toba vulcânica, um material relativamente macio que permitia ser trabalhado com ferramentas rudimentares. No entanto, a tarefa de extrair blocos de pedra das pedreiras, transportá-los e finalmente erguê-los em posições estratégicas ao longo da costa era monumental. Diversas teorias foram propostas sobre o transporte, desde o uso de troncos de árvores para rolar as estátuas, até a ideia de que os Moais foram dançados em posição vertical por grupos de ilhéus. A questão sobre qual dessas teorias é a mais plausível, e se existe um método que ainda não foi descoberto, permanece em aberto. As evidências sugerem que a construção dos Moais estava ligada a um sistema de crenças profundamente enraizado na cultura Rapa Nui. Essas estátuas não apenas representavam os ancestrais, mas também eram vistas como portadoras de mana, uma força espiritual que, segundo suas crenças, conferia poder e proteção à comunidade. A localização de cada Moai era cuidadosamente selecionada, voltando-se para o mar, como se vigiassem e protegessem os habitantes da ilha das adversidades externas. Mas, à medida que os Moais surgiam na ilha, também surgia a complexidade social dos Rapa Nui. A construção dessas estátuas exigia uma organização social e recursos consideráveis, o que levou à criação de chefaturas que competiam por prestígio e poder. A questão sobre se houve um momento em que a ambição de erguer Moais superou a capacidade da ilha de se sustentar, é um tema de constante análise. À medida que a população crescia e os recursos naturais diminuíam, a sociedade Rapa Nui começou a experimentar tensões internas que ameaçavam sua própria existência. As histórias de rivalidades entre tribos, e a busca por status por meio da construção de Moais, fazem parte de um ciclo de auge e queda que define a história de Rapa Nui. Com cada novo Moai a competição se intensificava, levando a ilha a um ponto de não retorno. As técnicas construtivas evoluíram, mas a pressão sobre os recursos também se intensificou. O preço pago pelo desejo de imortalizar os ancestrais é um tema de constante debate. No coração desse enigma, uma pergunta persiste. A questão sobre se a construção dos Moais foi um ato de devoção ou um catalisador da crise ecológica permanece em aberto. A desflorestação, impulsionada em parte pela necessidade de madeira para o transporte das estátuas e a construção de habitações, começou a alterar drasticamente o ecossistema de Rapa Nui. As árvores que antes ofereciam sombra e alimento foram derrubadas, e o solo perdeu sua fertilidade, levando a comunidade a uma luta desesperada pela sobrevivência. A paradoxa dos Moais é palpável. Essas grandes figuras, que uma vez simbolizaram a grandeza da civilização Rapa Nui,
tornaram-se um reflexo de seu declínio. No entanto, o legado dos Moais não se limita ao seu tamanho ou estética. Cada escultura é um testemunho da criatividade humana, um lembrete da capacidade das sociedades de construir e se adaptar, mesmo em meio à adversidade. A questão sobre si, em sua busca por honrar seus ancestrais, os Rapa Nui também enfrentaram seu próprio destino, é um tema de constante reflexão. Assim, o mistério dos Moais se entrelaça com a história de uma civilização que, apesar de seus desafios, deixou um legado duradouro. A fascinação por essas estátuas continua alimentando a curiosidade e o assombro no mundo moderno. No entanto, o eco de sua construção nos lembra que a história de Rapa Nui não é apenas a de seus monumentos, mas a de seu povo, suas lutas e sua resistência diante da mudança. Este capítulo da história Rapa Nui nos leva a compreender que, por trás da majestade dos Moais, se oculta uma complexa rede de interações sociais e ambientais que definiram a existência de seus habitantes. A luta pelo poder e o significado por trás de cada figura é um indício de que, na busca pela grandeza, também podem ser semeadas as sementes do conflito. À medida que exploramos mais a fundo a vida em Rapa Nui, é crucial entender as dinâmicas de poder que levaram à criação dessas impressionantes figuras. No próximo capítulo, nos mergulharemos na estrutura social dos Rapa Nui, desde o papel dos Ariki, ou chefes, até as divisões tribais que, em sua essência, revelam as complexidades de uma sociedade que, em sua busca por identidade, enfrentou desafios internos e externos. Os segredos que ainda aguardam nas sombras de sua história são um tema de grande interesse. Essa busca por identidade e significado no entorno de Rapa Nui não se limitava à criação de Moais. Nas sombras dos colossos de pedra, forjava-se uma complexa estrutura social que definia a vida de seus habitantes. Nesta ilha remota, a hierarquia social era um elemento fundamental, um tecido entrelaçado que sustentava o legado da civilização Rapa Nui. Os Ariki, ou chefes, ocupavam o centro dessa hierarquia. Consideradas figuras quase divinas, sua autoridade não se baseava apenas no linhagem, mas também no respeito que inspiravam em seu povo. A figura do Ariki era essencial para a manutenção da ordem social e da coesão tribal. As características que faziam de um Ariki um líder respeitado são um tema de constante estudo. Além de sua nobreza de sangue, esperava-se que mostrasse habilidades excepcionais em oratória, estratégia e conexão com os deuses. A legitimidade de seu poder dependia, em grande parte, de sua capacidade de realizar rituais que honrassem os ancestrais e as divindades da ilha. As decisões de um Ariki podiam influenciar profundamente o bem-estar da comunidade, desde a organização das colheitas até a declaração de guerra. A sociedade Rapa Nui se dividia em clãs, cada um com sua própria identidade e território. Essas divisões tribais, conhecidas como mata, eram reflexos da diversidade cultural e social da ilha. Cada mata tinha seu próprio Ariki, e embora existisse um respeito geral pelo Ariki de maior rango, as rivalidades entre clãs eram comuns. Nessa dinâmica, a lealdade era tanto uma virtude quanto uma ferramenta de poder. A forma como se mantinha o equilíbrio entre a cooperação e o conflito em um ambiente tão limitado como o de Rapa Nui é um tema de grande interesse. A vida cotidiana dos Rapa Nui estava impregnada dessas relações complexas. A estrutura social não apenas definia quem tomava as decisões, mas também como eram realizados os trabalhos e as cerimônias. Os artesãos, guerreiros e agricultores se organizavam sob a direção de seus líderes, cada um contribuindo para o bem-estar coletivo. A distribuição dos recursos, especialmente em um ambiente onde a escassez era uma constante, era crucial. Os Ariki, ao desempenharem seu papel como intermediários entre os deuses e o povo, também eram responsáveis pela gestão dessa delicada economia social. No entanto, o poder dos Ariki não era absoluto. A figura dos Kahuna, os sacerdotes e especialistas em rituais, também desempenhavam um papel significativo na vida da ilha. Esses homens e mulheres eram os portadores do conhecimento espiritual e cultural, e sua influência podia rivalizar com a dos chefes. Em um contexto onde a espiritualidade e a política estavam entrelaçadas, os Kahuna eram frequentemente os conselheiros mais próximos dos Ariki,
guiando suas decisões com sabedoria ancestral. A questão sobre se o verdadeiro poder residia naqueles que entendiam os segredos dos deuses é um tema de constante debate. Ao longo da história, o equilíbrio de poder em Rapa Nui tem sido um enigma. As alianças e rivalidades entre os clãs frequentemente resultavam em conflitos que desafiavam a estabilidade da sociedade. Esses confrontos não eram apenas pelo controle dos recursos, mas também pelo status e reconhecimento. A captura de um Arik rival ou a destruição de um Moai de outro clã podia desencadear ciclos de vingança e retaliação que ressoavam por toda a ilha. Em um lugar onde cada pedra e cada ritual tinham um profundo significado, cada ação estava carregada de simbolismo. À medida que a população cresceu e a pressão sobre os recursos se intensificou, as divisões entre clãs tornaram-se mais pronunciadas. As lutas internas ameaçavam não apenas a coesão social, mas também a própria sobrevivência da civilização Rapa Nui. Nesse contexto, a figura do Arik precisava evoluir. Deveria ser mais do que um líder. Deveria se tornar um visionário capaz de guiar seu povo através de tempos de crise. A questão sobre o que aconteceu quando o poder se tornou um fardo pesado demais para suportar é um tema de constante análise. Nesse ambiente de incerteza e tensão, os Rapa Nui foram obrigados a se adaptar. A chegada de novos desafios, tanto internos quanto externos, levou a sociedade a uma encruzilhada. A estrutura social que havia sustentado a civilização durante séculos estava prestes a enfrentar uma prova definitiva. O eco das decisões tomadas pelos Arik ressoaria ao longo da história de Rapa Nui, um lembrete de que o poder, em sua forma mais pura, é tanto uma bênção quanto uma maldição. À medida que a civilização alcançava seu auge, os Rapa Nui se aprofundavam em um novo capítulo de sua história, onde a agricultura e as práticas inovadoras de sustentabilidade seriam postas à prova. A questão sobre se poderiam encontrar uma solução para as tensões sociais e ambientais que ameaçavam sua existência está intimamente ligada à forma como gerenciaram seus recursos e sua relação com a terra que habitavam. Essa crise não tardaria a se manifestar, mas antes que os ecos do esgotamento dos recursos naturais ressoassem na ilha, os Rapa Nui haviam desenvolvido um engenhoso sistema agrícola que lhes permitiu sobreviver em um ambiente tão isolado quanto desafiador. Em uma terra onde os elementos pareciam conspirar contra a vida, a engenhosidade humana encontrou a maneira de transformar a adversidade em sustento. As práticas agrícolas dos Rapa Nui eram tanto uma arte quanto uma ciência. Em uma paisagem árida, onde a escassez de água e o solo vulcânico apresentavam obstáculos, os ilhéus cultivaram um profundo conhecimento de seu entorno. A agricultura, longe de ser uma mera atividade, tornou-se um legado de resiliência e adaptação. Utilizando técnicas engenhosas, os Rapa Nui não apenas cultivaram seu alimento, mas também estabeleceram um vínculo sagrado com a terra que habitavam. Uma das práticas mais destacadas foi o uso dos Kor Manavai Poro, estruturas semicirculares de pedra que serviam como estufas. Essas construções, projetadas para reter a umidade e proteger as plantas do vento, eram um testemunho do engenho arquitetônico dos Rapa Nui. Através dessa técnica, conseguiram cultivar culturas essenciais como a taro, a banana e a batata doce, que formavam a base de sua dieta. A forma como esses habitantes da ilha conseguiram transformar um ambiente inóspito em um jardim de abundância é um tema de constante estudo. O segredo reside em sua compreensão do microclima. Os Rapa Nui sabiam que, nas áreas mais protegidas da ilha, podiam desenvolver um microecossistema que favorecesse o crescimento de suas culturas. A disposição estratégica dos Kubromanavai asterisco e a escolha de culturas resilientes foram decisões que revelavam um profundo conhecimento da natureza. Cada planta, cada pedra, cada gota de água tornava-se parte de um delicado equilíbrio que sustentava sua existência. Além disso, a rotação de culturas foi um princípio fundamental em sua abordagem agrícola. Ao alternar as espécies e permitir que a terra se recuperasse, os Rapa Nui garantiram a fertilidade do solo ao longo das gerações. Essa abordagem não apenas garantia a sobrevivência, mas também refletia uma filosofia de respeito pela terra, um legado que muitos povos atuais ainda lutam para recuperar. Não é de se admirar que, em um momento em que o mundo enfrenta crises ecológicas, o conhecimento ancestral dos Rapa Nui ressoe com uma clareza inquietante. No entanto, apesar dessas inovações,
a história da agricultura em Rapa Nui não é uma simples narrativa de sucesso. As tensões sociais e as lutas de poder também se entrelaçaram com as práticas agrícolas. À medida que a população crescia, a pressão sobre os recursos naturais aumentava. A competição por terras férteis e o acesso à água tornaram-se fontes de conflito. A questão sobre até que ponto as divisões sociais afetaram a capacidade da comunidade de manter seu sistema agrícola é um tema de constante análise. Os Arique, ou chefes tribais, desempenharam um papel crucial na regulação dessas tensões. Sua autoridade se estendia não apenas sobre os aspectos políticos e sociais, mas também sobre a gestão dos recursos. Sob sua liderança, foram estabelecidas normas que buscavam garantir a sustentabilidade e o equilíbrio na exploração da terra. No entanto, quando a ambição e o desejo de poder começaram a eclipsar o bem-estar coletivo, o delicado equilíbrio agrícola da ilha começou a vacilar. A chegada de novas influências, juntamente com o aumento da população, exacerbou ainda mais a pressão sobre o ambiente. Embora os Rapa Nui tivessem conseguido, em sua maioria, cultivar seu sustento em harmonia com a natureza, as crescentes demandas começaram a esgotar os recursos. A desflorestação, impulsionada pela necessidade de mais terras cultiváveis e pela construção de estruturas, alterou a paisagem da ilha e, com isso, o equilíbrio que haviam sustentado durante séculos. A agricultura, nesse contexto, tornou-se um reflexo da luta pela sobrevivência em uma ilha onde cada decisão tinha profundas implicações. Assim, a história agrícola de Rapa Nui se entrelaça com a de sua civilização, um eco persistente de seu legado que nos convida a refletir sobre a relação entre o ser humano e seu entorno. A questão sobre até onde somos responsáveis por preservar o equilíbrio com o mundo que nos rodeia é um tema de constante reflexão. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, é crucial lembrar que a agricultura, embora fundamental, foi apenas um aspecto da rica e complexa cultura Rapa Nui. O período de esplendor cultural e artístico que se seguiu seria marcado não apenas pela produção de moais, mas pela criação de rituais que uniam a comunidade em uma busca de significado e conexão com sua história. Os mistérios que aguardavam nesses rituais e como refletiam a profunda relação dos Rapa Nui com seu entorno são um tema de grande interesse. No próximo capítulo, exploraremos o auge dessa cultura, desvendando os segredos que se escondem atrás das imponentes estátuas de pedra e dos rituais que ressoavam nas terras de Rapa Nui. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa crise não tardaria a dar lugar a um período de esplendor cultural que marcaria a história de Rapa Nui. Nos séculos XV e XVI, a civilização Rapa Nui floresceu, dando origem a um auge artístico e ritual que se ergueu como um eco duradouro no tempo. Durante esse período, a ilha se transformou em um cenário de grandiosos eventos e criações monumentais, onde a produção de moais alcançou seu apogeu. A questão sobre o que havia por trás desse fervor criativo e o que impulsionou os Rapa Nui a esculpir colossais figuras de pedra que, ainda hoje guardam um profundo mistério, é um tema de constante análise. Os moais, esses gigantes de pedra que parecem contemplar o horizonte, eram mais do que simples estátuas. Representavam os ancestrais da comunidade, uma conexão tangível entre o passado e o presente. Cada rosto talhado na rocha continha a essência de um líder Arique, e sua presença servia para proteger e guiar seu povo desde a eternidade. A construção desses monumentos não apenas exigia uma maestria técnica impressionante, mas também um profundo senso de unidade e propósito coletivo. As tribos, em um esforço conjunto, mobilizavam recursos e mão de obra para dar vida a essas imponentes figuras que, como guardiões, vigiarão a ilha por gerações. Os anos de esplendor não se limitavam à criação de moais. O desenvolvimento de complexos rituais se tornou o coração pulsante da vida Rapa Nui. Nas plataformas cerimoniais conhecidas como Ahu, realizavam-se rituais sagrados que honravam os ancestrais e reforçavam a coesão social. A música, a dança e a oferta de alimentos eram parte integral dessas cerimônias. A questão sobre se esses rituais eram simplesmente uma forma de prestar homenagem, ou se havia algo mais profundo em seu significado, é um tema de constante debate. A cultura Rapa Nui não se expressou apenas através da pedra e do ritual, também floresceu na vida cotidiana.
A produção de artesanato, como as intrincadas cestas e os utensílios de madeira, revelavam um senso estético e funcional que transbordava a criatividade. Cada objeto, cada design contava uma história, um legado que era transmitido de geração em geração. Os Rapa Nui se tornaram mestres na arte da navegação e da construção, criando barcos que navegavam pelos vastos oceanos e aldeias que se entrelaçavam com a natureza. No entanto, em meio a esse auge cultural, erguiam-se sombras. A luta por recursos e status social também começava a se manifestar. As elites, em sua busca por prestígio, impulsionaram a construção de mais moais e arru, o que gerou tensões entre as diferentes tribos. A questão sobre se esse esplendor poderia ser o prelúdio de um conflito iminente, é um tema de constante análise. As rivalidades, que a princípio pareciam estar subordinadas à grandeza coletiva, começavam a aflorar, marcando o início de um ciclo de tensão que ameaçaria romper a harmonia dessa sociedade. O legado dessa época dourada de Rapa Nui se manifesta não apenas nos centenas de moais que ainda se erguem contra o céu, mas também na profunda conexão que os Rapa Nui mantêm com seus ancestrais e sua cultura. No entanto, como toda história de grandeza, a de Rapa Nui também adentra o mistério do efêmero. A insularidade da ilha, junto com a pressão da ambição desmedida, começaria a ter consequências devastadoras. Assim, enquanto a cultura Rapa Nui alcançava seu ápice, as sementes do conflito começavam a germinar no solo da história. A complexidade de seus rituais e a magnificência de seus moais se entrelaçavam com um futuro incerto, onde a luta pelo poder e pelos recursos começava a deslocar a harmonia que havia caracterizado aquele período de esplendor. O eco dos gritos de celebração e o murmurinho das cerimônias começavam a ser ofuscados pelo sussurro do conflito, uma sombra que pairava sobre a ilha. Nesse contexto de crescente rivalidade, os Rapa Nui enfrentariam novos desafios que mudariam para sempre sua forma de vida. Em breve, as tensões internas se intensificariam, e as lutas pelo poder entre as diferentes tribos dariam lugar a um período de conflitos e rivalidades. A forma como esse turbilhão se desencadearia em uma sociedade que conheceu tanto esplendor é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta nos leva ao próximo capítulo, onde exploraremos as fissuras que começaram a se abrir na comunidade Rapa Nui, e como essas divisões marcariam uma virada decisiva em sua história. Essa era uma época de esplendor, onde a cultura Rapa Nui florescia em meio ao Oceano Pacífico. No entanto, nas sombras dessa prosperidade, começaram a se gestar tensões que ameaçavam desestabilizar a harmonia da ilha. O crescimento populacional e o auge da produção agrícola não apenas alimentaram a população, mas também provocaram rivalidades entre as diferentes tribos. Neste capítulo, exploramos um período crítico, o surgimento de conflitos internos que transformariam a estrutura social de Rapa Nui para sempre. As tribos da ilha, organizadas em clãs e lideradas por Ariki, ou chefes tribais, eram inicialmente capazes de coexistir em uma paz frágil. No entanto, o peso da abundância logo se tornou um fardo. A luta pelo controle dos recursos, como terras agrícolas e fontes de água, tornou-se cada vez mais intensa. A competição pela construção de moais, esses monumentais ícones da cultura Rapa Nui, transformou-se em um símbolo de prestígio e poder, exacerbando as rivalidades entre clãs. Os acontecimentos que realmente ocorreram atrás das paredes de pedra e dos rostos esculpidos na rocha são um tema de grande interesse. Os relatos dos cronistas da época nos oferecem vislumbres de uma sociedade fragmentada. Os clãs começaram a se enfrentar em batalhas abertas, impulsionados pela ambição dos Ariki, que buscavam consolidar seu poder. A rivalidade entre os clãs de Rotu-Matua e Make-Make é um exemplo paradigmático. Essa luta pelo poder não se limitava à esfera política, também se estendia à esfera espiritual, onde os líderes invocavam os deuses, em busca de bênçãos para suas causas. Os conflitos não apenas repercutiram nas relações entre as tribos, mas também afetaram a coesão social da ilha. À medida que as rivalidades se intensificavam, começaram a surgir mudanças na estrutura social. Os Ariki, que antes eram vistos como guias espirituais e protetores da comunidade, passaram a ser percebidos como figuras autoritárias. A pressão para manter o controle sobre seus domínios levou alguns a tomar decisões drásticas,
incluindo a realização de sacrifícios humanos em busca de favores divinos. A questão de se essa foi uma resposta desesperada diante da iminente decomposição social, ou uma tentativa de reafirmar seu poder diante de um povo cada vez mais dividido, é um tema de constante análise. À medida que a violência se tornou uma constante, a sociedade Rapa Nui começou a se fragmentar. Os clãs mais fortes, aqueles que podiam mobilizar recursos e tropas, se fortaleceram às custas dos mais fracos, que eram cada vez mais relegados. Nesse contexto, as alianças tornavam-se efêmeras, e os pactos de paz, uma ilusão. A ilha, que antes havia sido um refúgio de criatividade e colaboração, agora era marcada pelo eco da guerra e do sofrimento. Apesar da crescente instabilidade, a cultura Rapa Nui não deixou de florescer. O conflito, embora destrutivo, também alimentava a criatividade e a inovação. As rivalidades impulsionaram artistas e artesãos a se superarem, criando obras que refletiam tanto o orgulho quanto a desesperança de seus povos. Os moais, que uma vez simbolizaram unidade e veneração, começaram a representar a luta e a resistência dos clãs, em meio a um panorama dilacerado. A história de Rapa Nui nos leva a nos perguntar como uma civilização capaz de alcançar tal esplendor enfrentou sua própria autodestruição. A resposta se entrelaça com a natureza humana com suas ambições e medos. À medida que os clãs lutavam entre si, o verdadeiro inimigo se aproximava, oculto atrás do horizonte, na forma de uma crise ecológica que em breve se tornaria evidente. Os ecos da rivalidade e do conflito ressoariam na história de Rapa Nui, deixando uma marca indelével em seus habitantes e em seu legado. A luta pelo poder, a ambição desmedida e a desesperança pelos recursos dariam lugar a uma crise muito mais profunda, que ameaçaria a própria existência da civilização. No próximo capítulo, aprofundaremos nesta encruzilhada, explorando como a crise ecológica desencadeou uma série de eventos que mudariam para sempre o destino de Rapa Nui. As lições de advertência que este período sombrio da história nos oferece são um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a se manifestar com uma força devastadora. À medida que o esplendor cultural de Rapa Nui alcançava seu ápice, um eco ominoso começava a ressoar nos vales da ilha, um sussurro de advertência que os antigos habitantes pareciam ignorar. A desflorestação, impulsionada pela necessidade de recursos para a construção dos gigantescos moais e a expansão agrícola, tornou-se um fenômeno imparável. A questão sobre até que ponto os Rapa Nui eram conscientes das consequências de suas ações é um tema de constante debate. As florestas que uma vez cobriram a ilha, lar de aves e plantas endêmicas, começaram a desaparecer. Cada árvore derrubada representava um passo a mais em direção a uma crise ecológica que ameaçava desestabilizar a própria base de sua civilização. As pesquisas sugerem que a população de Rapa Nui, que pode ter alcançado 15 mil habitantes, demandava um suprimento constante de madeira, não apenas para a construção de suas célebres estátuas, mas também para a confecção de canoas e a combustão para a cozinha. A pressão exercida sobre o ambiente natural tornou-se insustentável. Com o desaparecimento das árvores, o solo começou a se erosionar. Sem o suporte da vegetação, as chuvas arrastavam a terra fértil para o oceano, levando consigo a possibilidade de cultivar alimentos. A questão sobre quanto tempo a população poderia resistir sem a capacidade de semear e colher é um tema de grande interesse. A subsistência dos Rapa Nui, que havia dependido de sua engenhosidade e adaptação, encontrava-se à beira do abismo. À medida que a crise se intensificava, as tensões internas começaram a aflorar. As tribos, antes unidas pela cultura e pelo respeito aos seus ancestrais, começaram a se envolver em lutas pelos recursos que se tornavam cada vez mais escassos. A competição por terras cultiváveis e a caça de aves transformou-se em um conflito latente. À medida que as comunidades se dividiam, o legado de cooperação que havia forjado a civilização Rapa Nui se desvanecia na sombra do egoísmo e da desesperança. O impacto da desflorestação também foi sentido na fauna da ilha. Muitas espécies, que dependiam das florestas para seu habitat, começaram a desaparecer. A extinção de aves nativas como o mono deixou um vazio no ecossistema que afetaria o equilíbrio da natureza.
A questão sobre como os Rapa Nui poderiam ter antecipado que a derrubada de árvores não apenas reduziria sua madeira, mas também alteraria seu ambiente de uma maneira irreversível, é um tema de constante análise. À medida que a crise ecológica se aprofundava, alguns líderes começaram a buscar soluções. Foram gerados esforços para reflorestar e promover práticas agrícolas mais sustentáveis. No entanto, esses esforços chegaram tarde demais. A urgência da situação e a falta de recursos limitaram sua efetividade. As decisões tomadas pelos Ariki, os chefes das tribos, tornaram-se cada vez mais críticas, e a fragilidade da sociedade tornava-se evidente. Nesse contexto de decomposição, a chegada de exploradores europeus no século XVIII marcaria um novo e sombrio capítulo para Rapa Nui. A interação com forasteiros traria consigo não apenas uma troca cultural, mas também uma avalanche de doenças que dizimariam ainda mais a população já debilitada. A questão sobre se os Rapa Nui estavam preparados para enfrentar um novo tipo de crise, uma que não apenas ameaçava seu ambiente mas também sua própria existência, é um tema de grande interesse. A crise ecológica havia deixado uma marca indelével na história de Rapa Nui, um enigma que se entrelaçava com a identidade de seu povo. À medida que a civilização se adaptava às mudanças drásticas em seu ambiente, a capacidade dos Rapa Nui de resistir à adversidade seria posta à prova de formas que nem mesmo podiam imaginar. Assim, em meio à luta pela sobrevivência e à busca por soluções, gestou-se uma nova narrativa. A história de Rapa Nui estava longe de concluir. Um período de adaptação e resiliência se aproximava, onde os ilhéus teriam que confrontar não apenas os desafios que lhes impunha seu ambiente, mas também as influências externas que mudariam para sempre seu mundo. A próxima etapa de sua história, marcada pela adaptação a essas novas realidades, aguardava no horizonte. Essa crise não tardaria a deixar marcas indeléveis na civilização Rapa Nui. À medida que os recursos naturais se esgotavam e o ambiente se tornava cada vez mais hostil, os habitantes da ilha se encontraram em um cruzamento, onde a adaptação e a resiliência se tornariam suas únicas aliadas. A busca pela sobrevivência se transformou em um enigma que os Rapa Nui tentariam desvendar com engenho e determinação. Enquanto as grandes estátuas de pedra, os moais, observavam em silêncio de suas plataformas, os líderes da ilha começaram a implementar novas estratégias para enfrentar a adversidade. Através de relatos orais e tradições ancestrais, os anciãos compartilharam seu conhecimento sobre o cultivo da terra e a gestão dos escassos recursos. A agricultura, uma prática que havia florescido em tempos de abundância, se transformou em um ato de resistência. A forma como os Rapa Nui conseguiram cultivar em um solo que já não oferecia o que um dia havia, é um tema de constante estudo. Nesse contexto, surgiam inovações. Os métodos de cultivo foram adaptados às novas condições. Foram implementadas terras agrícolas, um engenhoso sistema que permitia o aproveitamento da água da chuva e a conservação do solo. Essa técnica, que se espalhou entre as comunidades, não apenas otimizou a produção, mas também fomentou a colaboração entre os grupos, unindo forças em meio à crise. No entanto, a questão de se essa adaptação foi suficiente para garantir seu futuro em uma ilha que parecia se fechar sobre si mesma permanece em aberto. À medida que as tensões sociais se intensificavam, os Rapa Nui foram obrigados a reconfigurar suas dinâmicas internas. A luta pelo poder e pelos recursos se transformou em um jogo de alianças e rivalidades, onde os Ariki, os chefes tribais, assumiram papéis mais ativos na mediação de conflitos. No eco de suas vozes, ressoava a necessidade de unidade. No entanto, a pergunta sobre se poderiam realmente deixar de lado suas diferenças para enfrentar um inimigo comum persistia. A chegada de novos desafios externos complicou ainda mais a situação. As incursões de outros grupos polinésios e a pressão das frotas de exploradores europeus começaram a ecoar no horizonte. À medida que o isolamento de Rapa Nui se desvanecia, a ilha se tornava um ponto de interesse para aqueles que buscavam riquezas e novas terras. Esse novo contexto obrigou os Rapa Nui a repensar seu lugar no mundo. A resiliência não se manifestaria apenas na adaptação ao seu entorno imediato, mas também na maneira como enfrentariam essas potências externas.
Nesse turbilhão de mudanças, os Rapa Nui também se viram confrontados pela necessidade de manter sua identidade cultural. Apesar da pressão para se assimilarem às costumes estrangeiras, muitos ilhéus optaram por fortalecer suas tradições. As danças, as canções e os rituais se tornaram uma forma de resistência cultural, um lembrete de seu legado em meio à incerteza. A questão sobre se essa busca por identidade poderia prevalecer diante da iminente transformação que traria o contato com os europeus é um tema de constante debate. O passar do tempo revelaria que a adaptação e a resiliência dos Rapa Nui não se tratavam apenas de sobreviver à crise ecológica e social, mas de redefinir sua existência em um mundo em mudança. Cada decisão que tomavam, cada aliança que forjavam, era uma tentativa de não apenas enfrentar o presente, mas de assegurar um futuro para as gerações vindouras. Em seus corações, a esperança se entrelaçava com a incerteza, criando um tapete de emoções que os moveria para frente. Enquanto o sol se escondia no horizonte, projetando sombras alongadas sobre os moais, os ecos da história começavam a formular perguntas que ainda ressoavam na ilha. A questão sobre se realmente era o fim de uma era para os Rapa Nui, ou se estavam simplesmente à beira de uma nova etapa em sua história, é um tema de constante análise. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas de sua cultura, e como seriam afetados pela chegada de exploradores europeus, são uma área de pesquisa ativa. A resposta a essas perguntas começaria a se revelar com o primeiro contato com o mundo exterior, um acontecimento que marcaria um antes e um depois na história de Rapa Nui. A próxima etapa de sua travessia se adentraria em um território desconhecido, onde as antigas tradições se confrontariam com novas realidades. A história da civilização Rapa Nui estava prestes a dar uma virada inesperada, uma revelação que marcaria seu destino no vasto oceano do tempo. Essa crise não tardaria a atrair a atenção de exploradores que navegavam pelos oceanos, em busca de novas terras e riquezas. Em 1722, o navegador neerlandês Jacob Roggeveen se tornaria o primeiro europeu a avistar Rapa Nui, marcando o início de um período de encontros que transformariam para sempre a história da ilha. Ao chegar às suas costas, Roggeveen e sua tripulação se depararam com uma paisagem cativante, mas também com um enigma, o silêncio de uma civilização que, apesar de seus feitos monumentais, parecia estar à beira de uma profunda mudança. As crônicas de Roggeveen, embora breves e muitas vezes imprecisas, oferecem um vislumbre de um mundo que começava a ser invadido pela curiosidade europeia. À sua chegada, a ilha apresentava um panorama de moais e plataformas cerimoniais, ecos de um passado glorioso que os exploradores europeus não podiam compreender totalmente. A questão sobre o que realmente significavam esses colossos de pedra e que histórias abrigavam em seu interior é um tema de constante estudo. Para os Rapa Nui, esses gigantes eram mais do que simples estátuas, eram símbolos de identidade e conexão com seus ancestrais. O encontro com Roggeveen não foi meramente um instante de descoberta. Foi o início de um surpreendente intercâmbio de culturas, embora uma delas, a dos Rapa Nui, se encontrasse em uma situação de vulnerabilidade. O primeiro contato trouxe consigo uma mistura de espanto e temor. Enquanto os europeus olhavam para os ilhéus com olhos de curiosidade e, em alguns casos, de exploração, os Rapa Nui começaram a perceber a sombra de uma mudança irreversível. O impacto inicial desses exploradores seria apenas o começo de uma série de eventos que levariam a ilha a um futuro incerto. As expedições europeias não apenas alteraram a percepção de Rapa Nui no contexto global, mas também introduziram elementos que desestabilizariam a cultura local. A chegada de novos produtos como tabaco e álcool gerou uma mudança nas dinâmicas sociais e nas interações cotidianas. No entanto, o impacto mais devastador viria na forma de doenças desconhecidas, que se espalharam rapidamente entre a população indígena, enfraquecendo ainda mais uma civilização já ferida por crises internas. No entanto, além da tragédia e da perda, o contato europeu também abriu uma porta para novas oportunidades e desafios. Após Roggeveen, outros exploradores europeus como o capitão James Cook, chegariam às costas de Rapa Nui em 1774. Cook, com seu espírito científico e exploratório, se deparou com o eco de uma cultura rica e complexa.
Suas observações, embora igualmente limitadas pelo contexto de seu tempo, revelaram uma fascinação pela singularidade da ilha e de seus habitantes. No entanto, sua chegada também lançou as bases para uma maior intervenção europeia na vida dos Rapa Nui. As consequências dessa nova relação entre os ilhéus e os forasteiros são um tema de constante análise. O eco da chegada dos europeus ressoaria muito além dos encontros nas praias. Os relatos de Cook e outros exploradores influenciariam a percepção ocidental de Rapa Nui, transformando sua imagem de um remoto canto do mundo em um destino exótico e cobiçado. À medida que mais barcos começaram a chegar, a ilha se tornou um ponto de interesse para comerciantes e missionários. A cultura única dos Rapa Nui, sua língua, tradições e crenças, começaram a ser ameaçadas por um processo de aculturação que mudaria sua essência para sempre. À medida que os europeus continuavam sua incursão em Rapa Nui, a civilização insular se encontrava em uma encruzilhada. As interações iniciais, que haviam começado como um simples encontro, logo se transformariam em uma série de eventos que desencadeariam profundas transformações sociais e culturais. A questão sobre se a chegada desses exploradores, em vez de ser um mero episódio de curiosidade, marcou o início do fim de uma era para os Rapa Nui, é um tema de constante debate. O legado desses encontros se consolidaria com o tempo, e as influências externas começariam a permear a vida cotidiana dos ilhéus. Com o passar das décadas, o eco da chegada de Roggeveen e Cook se tornaria um sussurro entre os Rapa Nui, um lembrete de um tempo de mudança e das sombras que pairavam sobre sua cultura. Enquanto a ilha adentrava o século XIX, a chegada de missionários e comerciantes europeus começaria a alterar ainda mais a cultura e as práticas sociais dos Rapa Nui, um processo que seria explorado no próximo capítulo. Assim, o enigma da civilização Rapa Nui continuava a se desenvolver, preso entre a herança de seus ancestrais e a pressão de um mundo em constante transformação. Os segredos que ainda aguardavam nas profundezas de sua história são um tema de grande interesse. Com cada novo capítulo, a história de Rapa Nui se desvelava, revelando tanto sua resistência quanto sua fragilidade diante da inevitável maré da mudança. Essa crise não tardaria a tomar um rumo inesperado. Com a chegada dos europeus a Rapa Nui, o ecossistema da ilha não seria afetado apenas pelas decisões internas de seus habitantes, mas também pela influência de forasteiros que traziam consigo visões e práticas culturais estranhas. No século XIX, missionários e comerciantes europeus desembarcaram na ilha, trazendo consigo um torrente de mudanças que alteraria para sempre a essência da civilização Rapa Nui. Os primeiros visitantes, como o capitão James Cook, haviam sido meros observadores, mas a chegada de missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na década de 1860, marcou um marco na história de Rapa Nui. Esses homens, impulsionados por um fervor religioso e a crença de que sua missão era salvar almas, impuseram uma nova ordem social que buscava erradicar as práticas ancestrais dos Rapa Nui. O impacto dessa intervenção em uma cultura que havia florescido durante séculos em harmonia com suas tradições é um tema de constante análise. Os ensinamentos cristãos desafiaram as crenças espirituais dos Rapa Nui, que veneravam seus ancestrais por meio de rituais que agora eram considerados pagãos. O culto aos moais, essas imponentes estátuas que simbolizavam a conexão com os antepassados, começou a ser relegado ao esquecimento. Em seu lugar, os missionários promoveram a adoração a um único Deus, alterando a cosmovisão de uma sociedade que havia encontrado sua identidade na celebração de seu legado ancestral. A forma como uma civilização tão rica em simbolismo e tradição pôde aceitar essa nova narrativa é um tema de grande interesse. A chegada de comerciantes também trouxe consigo uma mudança radical no sistema econômico da ilha. A busca por recursos naturais, especialmente madeira, se intensificou. Companhias europeias, atraídas pelo mito da riqueza de Rapa Nui, começaram a explorar seus recursos de maneira insustentável. A troca de produtos como copra e guano ofereceu aos ilhéus novas oportunidades, mas a um custo. A questão sobre se foi realmente uma troca equitativa ou uma exploração disfarçada de comércio é um tema de constante debate. Com o tempo, o contato com esses forasteiros levou a uma transformação das práticas sociais. As comunidades que antes eram autossuficientes e regidas por seus próprios costumes, começaram a depender dos bens trazidos pelos comerciantes.
A introdução de novos alimentos, ferramentas e, acima de tudo, a religião, semeou a semente de uma dependência perigosa. A ilha, que havia sido um microcosmo de autossuficiência durante séculos, se tornou um ponto de interesse para interesses externos, que não hesitaram em priorizar seu lucro sobre o bem-estar de seus habitantes. A resistência dos Rapa Nui frente a essas influências externas foi um reflexo de sua tenacidade. Apesar da pressão exercida pelos missionários e comerciantes, muitos ilhéus se agarraram às suas crenças e práticas. No entanto, o constante bombardeio cultural começava a fazer mela. As gerações mais jovens, atraídas pelas promessas de modernidade e progresso, se afastavam das tradições que haviam definido seu povo durante séculos. A questão sobre o que aconteceria com uma cultura que, em sua tentativa de se adaptar, começasse a perder sua essência, é um tema de grande interesse. À medida que os missionários e comerciantes se estabeleciam na ilha, o tecido social de Rapa Nui se desfiava. As antigas alianças tribais, que haviam sido a base de sua estrutura social, se enfraqueciam diante da chegada de novas hierarquias estabelecidas por aqueles que buscavam colonizar não apenas a terra, mas também as mentes de seus habitantes. A sombra da dominação europeia começava a pairar sobre o horizonte de Rapa Nui, e com ela, o eco de uma identidade que lutava para sobreviver. A chegada desses forasteiros não apenas transformou a cultura, mas também deixou cicatrizes profundas na psique coletiva dos Rapa Nui. As doenças trazidas pelos europeus, às quais os ilhéus não tinham imunidade, dizimaram a população. À medida que a mortalidade aumentava, também aumentava a desesperança. As práticas sociais, que antes celebravam a vida e a conexão com os ancestrais, agora se viam manchadas pela perda e pelo luto. A forma como os Rapa Nui poderiam encontrar sentido em um mundo onde suas tradições eram desafiadas e sua população se esvaía, é um tema de constante análise. Nesse contexto de transformação e crise, o relato de Rapa Nui avança para um capítulo ainda mais sombrio: a captura e o tráfico de seus habitantes. As influências externas, que inicialmente pareciam ser uma simples troca cultural, se tornariam um pesadelo para o povo Rapa Nui. A sombra da escravidão se aproximava, e com ela, o desafio mais brutal à sua existência. A forma como resistiriam diante da investida de um mundo que parecia decidido a apagar seu legado é um tema de grande interesse. Assim, a história de Rapa Nui nos leva a um cruzamento de caminhos, onde a resistência cultural se enfrenta à adversidade. No próximo capítulo, exploraremos a devastadora captura de Rapa Nui por traficantes de escravos no século XIX, e as profundas consequências que esse episódio sombrio traria para a civilização insular. Essa crise não tardaria a se manifestar de maneiras ainda mais devastadoras. À medida que as tensões internas cresciam, e a cultura Rapa Nui começava a vacilar, um novo e sombrio capítulo na história da ilha se aproximava. O século XIX trouxe consigo a chegada de forasteiros com intenções nefastas, traficantes de escravos que, atraídos pela fragilidade da sociedade Rapa Nui, se lançaram a capturar seus habitantes. Em um contexto onde a população já havia sido dizimada por doenças trazidas pelos europeus, a captura dos ilhéus se tornou uma tragédia de proporções épicas. Os traficantes, em sua ganância desenfreada, viram em Rapa Nui uma oportunidade dourada. A Companhia da Ilha de Páscoa, respaldada por diversos interesses comerciais, organizou expedições destinadas a capturar os nativos e vendê-los como mão de obra em plantações em lugares tão distantes quanto o Peru. As razões que levaram esses homens a considerar os Rapa Nui como meras mercadorias são um tema de constante análise. Em 1862, capturaram mais de 1.000 habitantes, arrastando-os para um destino incerto, longe de seu lar e de suas tradições. Esses atos não apenas despojaram a comunidade de seus membros, mas também fracturaram o tecido social que havia sustentado o Rapa Nui durante séculos. Os ecos de seus gritos de desespero ressoaram na ilha vazia, onde as árvores caídas e os moais em ruínas se tornaram testemunhas silenciosas de seu sofrimento. A captura dos Rapa Nui pelos traficantes de escravos não foi um mero acontecimento isolado. Foi uma manifestação de um fenômeno mais amplo de colonialismo e exploração que devastou muitas culturas indígenas ao redor do mundo.
A companhia, agindo sob a bandeira do progresso e do comércio, se tornou um símbolo do despojo e da desumanização. A questão sobre se os ilhéus não eram seres humanos com direitos e um legado cultural inestimável é um tema de constante debate. Com a maioria da população levada para longe de seu lar, a ilha mergulhou em um vazio existencial. Os sobreviventes, ao se verem despojados de seus familiares e amigos, lutaram para manter viva sua identidade. A cultura Rapa Nui, que havia florescido durante séculos, agora enfrentava um futuro incerto. A transmissão de conhecimentos, rituais e tradições foi ameaçada pelo iminente desaparecimento de seus portadores. A forma como uma sociedade tão rica em legado cultural pôde resistir a uma investida tão brutal é um tema de grande interesse. Os traficantes não apenas despojaram os Rapa Nui de seu povo, também semearam a semente da desesperança. A ausência de seus jovens e anciãos ressoou na vida cotidiana. As aldeias que antes vibravam com cantos e danças, tornaram-se sombras do que foram. A cultura, que havia sido construída sobre a conexão com a terra e o mar, foi empurrada para o limite do abismo. O sofrimento dos Rapa Nui não se limitou à perda de sua população. As doenças continuaram seu ataque, exacerbadas pelo contato constante com os forasteiros. A combinação de escravidão, exploração e epidemias levou a comunidade a uma crise demográfica sem precedentes. As famílias se fragmentaram, e a memória coletiva começou a se desvanecer como um sussurro no vento. No entanto, em meio a essa escuridão, a resiliência dos Rapa Nui brilhou intensamente. Aqueles que ficaram, se uniram em seu desejo de preservar o que podiam de sua cultura. Reuniram suas forças, compartilharam histórias e tradições, e resistiram à tentação de se render à opressão. A questão sobre se a identidade de um povo pode perdurar mesmo nas circunstâncias mais adversas é um tema de constante análise. As décadas que se seguiram a esses acontecimentos foram testemunhas de uma luta constante pela sobrevivência cultural. Os Rapa Nui, apesar das cicatrizes de seu passado, começaram a tecer novos fios de esperança. No entanto, a sombra da escravidão e da exploração continuaria a assombrar, e as consequências dessa era sombria ainda ressoariam em suas vidas. Em última análise, o capítulo da escravidão e da captura dos Rapa Nui seria apenas uma parte de sua história. As feridas abertas exigiriam tempo para cicatrizar, e a luta pela identidade cultural se transformaria em uma resistência constante. No próximo capítulo, exploraremos como a chegada de novas doenças, trazidas pelos mesmos forasteiros que haviam causado tanto dor, afetaria ainda mais a população, desafiando sua capacidade de adaptação e resistência. A questão sobre se os Rapa Nui poderiam encontrar a força para enfrentar esse novo ataque, ou se ficariam presos nas sombras de seu passado, é um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a se intensificar, pois a chegada de forasteiros a Rapa Nui trouxe consigo um legado sombrio: as doenças. Com cada barco que atracava nas costas da ilha, um novo espectro se desatava. Varíola, sarampo e outras pestes, desconhecidas para os ilhéus, começaram a se espalhar como sombras que consumiam a vida dos Rapa Nui. No final do século XIX, estima-se que a população da ilha havia diminuído drasticamente, deixando um vazio de tradições e conexões familiares. O impacto real dessas doenças na resiliência de uma cultura tão rica e diversa é um tema de constante análise. Os relatos daquelas dias sombrios nos chegam através dos ecos dos sobreviventes, que enfrentaram não apenas a perda de seus entes queridos, mas também a desintegração de seu tecido social. A chegada dos europeus, em particular os traficantes de escravos e missionários, cimentou um ciclo de desesperação. Nesse contexto, a resistência cultural emergiu como um farol em meio à tempestade. Os Rapa Nui encontraram formas de se apegar às suas tradições, mesmo quando sua realidade desmoronava ao seu redor. A memória coletiva de um povo se torna seu refúgio. Através da música, da dança e da oralidade, os Rapa Nui começaram a tecer novamente sua identidade, reescrevendo sua história apesar das adversidades. Em cada canto, em cada história narrada junto ao fogo, mantinha-se vivo o eco de seus ancestrais, um lembrete do legado que não podiam permitir que se desvanecesse.
Nesse sentido, a resistência cultural não foi apenas um ato de sobrevivência, mas um desafio à narrativa imposta por aqueles que traziam doenças e opressão. No entanto, a resistência não era apenas um fenômeno interno. Os Rapa Nui compreenderam que deveriam se adaptar a um mundo que havia mudado irrevogavelmente. A chegada dos missionários que buscavam converter e ocidentalizar a população também proporcionou novas ferramentas. Embora a fé cristã se entrelaçasse com suas crenças ancestrais, os ilhéus encontraram formas de reinterpretar os ensinamentos, fundindo símbolos e rituais de ambas as tradições. A questão sobre se essa mistura de culturas foi uma forma de resistência ou um sinal de rendição é um tema de constante debate. A arte, em particular, desempenhou um papel crucial nesse processo de resistência. As esculturas em madeira, a criação de novas formas de moais e a revitalização da língua Rapa Nui tornaram-se manifestações de identidade. Cada escultura, cada palavra pronunciada, era um grito de resistência em um mundo que tentava apagar sua existência. Apesar do sofrimento, os Rapa Nui demonstraram que sua cultura era um ente vivo, capaz de se adaptar e florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. À medida que os estragos das doenças cobravam seu preço, a comunidade começou a redefinir seus espaços de encontro. As cerimônias ancestrais, embora diminuídas, eram realizadas com um fervor renovado. Essas práticas não eram apenas um meio de honrar os caídos, mas também um ato de desafio contra o esquecimento. Em cada rito, o povo reafirmava sua conexão com a terra e seus ancestrais, transformando o sofrimento em um testemunho de sua capacidade de resistência. A questão sobre o que aconteceria com essa resistência diante da pressão da modernidade e da mudança política é um tema de grande interesse. A história dos Rapa Nui não parou na luta contra as doenças e a perda, projetou-se em um futuro incerto, onde a anexação ao Chile, em 1888, marcaria um novo capítulo cheio de desafios. Esse processo não envolvia apenas questões políticas, mas também uma tentativa dos Rapa Nui de manter sua identidade cultural em um contexto que ameaçava desdibujá-la. A chegada de novos governantes e a imposição de leis externas apresentaram um novo conjunto de desafios. À medida que os Rapa Nui lutavam para sobreviver aos efeitos devastadores das doenças e da colonização, sua resistência cultural seria testada de maneiras que talvez nunca tivessem imaginado. No entanto, em meio a essa adversidade, o espírito da ilha continuaria pulsando, aguardando o momento propício para ressurgir. A história de Rapa Nui é em muitos sentidos um relato sobre a luta entre a perda e a resistência. Através da memória, da arte e da adaptação, os Rapa Nui encontraram formas de desafiar as forças que ameaçavam apagar sua existência. Mas os ecos de sua resistência ainda não haviam terminado de ressoar. Ao nos depararmos com a próxima etapa de sua história, seremos testemunhas de como a anexação ao Chile e as mudanças políticas moldariam um novo horizonte para essa civilização, levantando questões cruciais sobre sua identidade e autonomia em um mundo em constante transformação. A forma como os Rapa Nui navegariam entre a tradição e a modernidade nos anos vindouros é um tema de grande interesse. A resposta se encontra na interseção de suas lutas, onde a história continua a revelar seus segredos mais profundos. Essa crise não tardaria a abrir as portas para um novo capítulo na história de Rapa Nui. Em 1888, a pequena ilha, com seu legado cultural e seus mistérios ainda latentes, se veria presa nas redes da política internacional. A anexação de Rapa Nui pelo Chile foi um processo complexo, impulsionado pelas ambições de um Estado em construção e pelas circunstâncias que cercavam a ilha, marcada pela vulnerabilidade após a devastação da escravidão e das doenças. No início da década de 1880, o contexto regional no Pacífico Sul era de instabilidade e mudanças. As potências coloniais, cada vez mais interessadas no controle de territórios estratégicos, olhavam para as ilhas do oceano. O Chile, um país que buscava consolidar sua presença no continente e além, via em Rapa Nui uma oportunidade. Com o apoio da Companhia de Vapores do Chile, foram enviadas expedições navais à ilha, com a intenção de estabelecer um controle efetivo sobre o território. No dia 9 de setembro de 1888, o governo chileno, liderado pelo presidente José Manuel Balmaceda, assinou um tratado com o rei de Rapa Nui, Atamu Tekena.
Este acordo, conhecido como o Pacto de Anexação, foi um ato que selaria o destino dos ilhéus. A questão sobre o que realmente implicava esse pacto, se foi um ato de livre vontade por parte dos Rapa Nui, ou uma imposição disfarçada de diplomacia, é um tema de constante debate. Com a assinatura do tratado, a soberania de Rapa Nui passou a ser parte do domínio chileno. No entanto, a realidade para os ilhéus era muito mais complexa. A chegada dos chilenos significou não apenas uma mudança de bandeira, mas uma série de transformações políticas e sociais que repercutiriam na vida cotidiana dos Rapa Nui. À medida que os novos governantes começavam a estabelecer sua autoridade, a vida tradicional insular se encontrava em uma encruzilhada. A administração chilena impôs novas leis e regulamentos, que muitas vezes chocavam frontalmente com os costumes e práticas ancestrais dos Rapa Nui. O impacto dessa mudança foi profundo. As terras, que antes eram de uso comum, começaram a ser parceladas e administradas de maneira diferente, afetando a estrutura social e a relação dos ilhéus com seu entorno. As atividades produtivas foram alteradas, e a economia local, que havia sido autossuficiente, começou a depender de um sistema que nem sempre compreendia as necessidades da comunidade. A chegada de colonos chilenos e a introdução de novas formas de exploração agrícola transformaram a paisagem de Rapa Nui. As tradições que haviam perdurado durante séculos começaram a se desvanecer sob a pressão de uma cultura imposta. A identidade Rapa Nui, forjada através de gerações, estava em perigo. A forma como os ilhéus, com sua rica herança cultural, poderiam se adaptar a uma nova ordem que não reconhecia sua história, e seus direitos é um tema de grande interesse. Nesse clima de mudanças, a resistência não tardou a se manifestar. Os Rapa Nui começaram a buscar formas de preservar sua identidade, apesar da crescente influência externa. No entanto, o desafio era monumental. As novas gerações nasciam em um contexto em que suas raízes eram cada vez mais difíceis de discernir entre as sombras da dominação chilena. À medida que os anos passaram, a situação se tornou mais crítica. As políticas de assimilação e a falta de reconhecimento dos direitos dos ilhéus geraram descontentamento. A voz dos Rapa Nui, embora silenciada pelo poder, começava a ressoar na luta por seus direitos. No entanto, o caminho para a reivindicação de sua cultura e autonomia seria longo e cheio de obstáculos. A anexação de Rapa Nui ao Chile não foi apenas um evento político. Foi o início de uma era marcada pela complexidade da identidade, a luta pela sobrevivência cultural e o desafio de viver em uma ilha que se encontrava à beira de uma mudança irrevogável. Nesse contexto, o eco das antigas tradições começava a se desvanecer, enquanto novas perguntas surgiam no horizonte. A questão sobre se os Rapa Nui poderiam encontrar o equilíbrio entre seu legado e as exigências do mundo moderno é um tema de constante análise. A história de Rapa Nui estava longe de se concluir. À medida que os ilhéus enfrentavam a realidade de sua nova existência, outros esforços começavam a se gestar nas sombras, impulsionados pela esperança de um renascimento cultural. Esse renascimento, surgido das cinzas da opressão, marcaria um novo capítulo na história da ilha. Em breve, a jornada dos Rapa Nui em direção à revitalização de sua cultura se tornaria o foco de atenção, um relato de resistência que ressoaria ao longo do século XX. Os caminhos que os ilhéus tomariam em sua busca por recuperar o que havia sido perdido são um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta se revelaria no próximo capítulo, onde a luz da esperança e o desejo pela identidade floresceriam em meio à adversidade. Essa crise não tardaria a dar lugar a um renascimento inesperado. À medida que o século XX avançava, a sombra da colonização e da exploração começava a se dissipar, revelando um profundo anseio pela identidade cultural que havia sido minada. Os Rapa Nui, em sua busca por revitalizar sua cultura e tradições, encarnaram o espírito de resistência que caracterizava seus antepassados. Este capítulo nos mergulha no renascimento cultural de Rapa Nui, um fenômeno carregado de mistério e esperança que se gestou em meio a um contexto de lutas e desafios. Nas décadas de 1930 e 1940, um grupo de ilhéus começou a se organizar para recuperar suas raízes. Liderados por figuras como a artista e ativista Paola Rivas,
os Rapa Nui começaram a documentar e reviver suas tradições orais, danças e rituais, que durante anos haviam sido relegados ao silêncio. As motivações que impulsionaram essa geração a enfrentar o esquecimento residem em um desejo comum de reconectar-se com sua herança, de recordar os ecos de seus ancestrais que ainda ressoavam na ilha, apesar das adversidades. O contato com a cultura ocidental havia deixado marcas profundas, mas também abriu portas para novas oportunidades. Nesse contexto, a língua Rapa Nui, que havia sido deslocada pelo espanhol, começou a ressurgir no âmbito educacional e cultural. As aulas de língua, impulsionadas pela comunidade e apoiadas por alguns missionários dispostos a reconhecer o valor do idioma nativo, tornaram-se um veículo fundamental para a revitalização cultural. A questão sobre se o aprendizado de sua língua materna poderia ser a chave para desvendar o mistério de sua identidade perdida é um tema de constante debate. As danças tradicionais, que durante anos foram consideradas relíquias do passado, começaram a ser redescobertas e representadas em festivais locais. Assim, a música e a dança tornaram-se ferramentas de resistência cultural. Em 1968, o primeiro festival da canção Rapa Nui foi celebrado, marcando um marco na história da ilha. Este evento não apenas servia como uma plataforma para os músicos locais, mas também era um símbolo de unidade e orgulho. No entanto, em meio a essa celebração, a questão sobre se seria realmente possível captar a essência de uma cultura que havia estado tão fragmentada permanece em aberto. À medida que o século avançava, o governo chileno começou a reconhecer a importância da identidade cultural no contexto da globalização. Em 1995, foi promulgada a Lei 19.253, que concedia direitos aos povos indígenas no Chile, incluindo os Rapa Nui. Esse reconhecimento, embora tardio, forneceu um marco legal para a proteção de sua cultura e tradições. No entanto, a questão sobre se isso foi suficiente para reparar os danos causados por anos de marginalização é um tema de constante análise. Com um novo milênio, a imagem de Rapa Nui como um destino turístico começou a ganhar força. As visitas de estrangeiros à ilha, atraídos pelo enigma dos moais e pela beleza natural do lugar, ofereceram uma nova oportunidade para que os Rapa Nui compartilhassem seu legado cultural. No entanto, o turismo também trouxe desafios. A exploração comercial de sua cultura, longe de ser uma simples troca, muitas vezes era vista como uma ameaça à sua autenticidade. A questão sobre se a preservação de sua cultura poderia coexistir com a invasão do turismo de massa é um tema de constante debate. Nesse contexto, a comunidade Rapa Nui tomou a iniciativa de criar espaços onde sua cultura pudesse florescer sem os perigos da comercialização desenfreada. O Taller de Cultura Rapa Nui, fundado em 1993, tornou-se um ponto de encontro para artistas, músicos e portadores de tradições. Aqui, as histórias eram entrelaçadas, unindo passado e presente, e novas gerações de Rapa Nui eram cultivadas, levando em seus corações o legado de seus ancestrais. A questão sobre quanto desse renascimento seria suficiente para curar as feridas do passado é um tema de grande interesse. À medida que o século XXI se desenrola, o renascimento cultural de Rapa Nui continua sendo um caminho de descoberta e desafio. A comunidade enfrenta a necessidade de equilibrar sua identidade cultural com a pressão de um mundo em constante mudança. As tradições se reinventam, as histórias são contadas novamente, e o eco da cultura Rapa Nui ressoa com força, lembrando a todos que, embora o passado tenha deixado cicatrizes, também deixou um legado que merece ser celebrado. Esse renascimento não é apenas um retorno ao que foi, mas uma busca ativa pelo que pode ser. Assim, os Rapa Nui continuam avançando em sua jornada em direção à autodefinição, enquanto lutam pelo reconhecimento de seus direitos e pela preservação de sua cultura. A questão sobre até onde estarão dispostos a ir para proteger seu legado é um tema de constante análise. Com o renascimento cultural como pano de fundo, emerge uma nova luta, a luta pelos direitos. No próximo capítulo, exploraremos como os Rapa Nui reivindicaram sua voz em um contexto político que muitas vezes o silenciou, e como suas demandas por justiça ressoaram além das fronteiras da ilha. Essa revitalização cultural não apenas marcou um renascimento espiritual,
mas também acendeu uma chama de resistência diante de um sistema que relegou os Rapa Nui à sombra da história. À medida que os ecos de suas tradições se tornavam mais fortes, surgia uma luta mais palpável: a demanda por reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais dentro do contexto chileno. A questão sobre o que realmente significava ser Rapa Nui, em um país onde sua identidade parecia estar em constante disputa, é um tema de grande interesse. Desde a anexação da ilha pelo Chile em 1888, os habitantes de Rapa Nui se viram presos em um labirinto de promessas não cumpridas e direitos ignorados. Embora a Constituição chilena reconhecesse certos direitos aos povos indígenas, na prática esses princípios se dissipavam no ar, como um sussurro ao vento. O governo chileno, em seu afã de integrar a ilha ao seu território nacional, implementou políticas que muitas vezes despojavam os Rapa Nui de sua autonomia e conexão ancestral com a terra. Mas a luta pela recuperação de seu legado cultural e territorial não pararia. A década de 1960 foi testemunha de um despertar coletivo. Grupos de jovens, inspirados no movimento dos direitos civis em outras partes do mundo, começaram a se organizar. Formaram-se alianças que uniram os Rapa Nui em torno de um objetivo comum: o reconhecimento de seus direitos sobre as terras ancestrais e o respeito por sua cultura. No entanto, esse caminho estava repleto de obstáculos. A história de Rapa Nui, marcada pela exploração e pelo colonialismo, deixou cicatrizes profundas que ainda ressoavam na luta contemporânea. Em 1990, após o retorno à democracia no Chile, uma janela de esperança se abriu. A nova administração prometeu uma maior inclusão dos povos indígenas na vida política do país. No entanto, as promessas eram uma coisa, e a realidade outra muito distinta. Apesar dos avanços na legislação, como a Lei Indígena de 1993, os Rapa Nui continuaram enfrentando um sistema que muitas vezes agia contra seus interesses. A terra, esse elemento sagrado que une um povo a seus ancestrais, continuava sendo um ponto de contenda. Nesse contexto, surgiram demandas mais concretas. Os Rapa Nui exigiam não apenas o reconhecimento de seus direitos territoriais, mas também o acesso à gestão de seus recursos naturais. A ilha, rica em biodiversidade e cultura, tornou-se um cenário de tensões entre o desenvolvimento turístico e a proteção do patrimônio. A forma como os Rapa Nui poderiam equilibrar a necessidade de progresso com a urgência de preservar sua identidade cultural é um tema de constante análise. As tensões aumentaram em 2010, quando um grupo de Rapa Nui ocupou terrenos que consideravam sagrados, exigindo sua devolução. Este ato de resistência, embora simbólico, acendeu um debate nacional sobre a situação dos povos indígenas no Chile. As imagens dos ilhéus reclamando sua terra ressoaram na mídia, mas também geraram reações adversas. O governo, em vez de estabelecer um diálogo aberto, enviou forças policiais para desalojar os ocupantes. A situação tornou-se tensa, e o eco da resistência Rapa Nui se fez mais forte. À medida que os anos avançavam, a luta pelos direitos territoriais e culturais dos Rapa Nui não se concentrava apenas na recuperação de terras, mas se expandia para a reivindicação de sua identidade, no contexto de um Chile multicultural. A jovem geração começou a usar as redes sociais como uma arma poderosa, amplificando sua voz e buscando apoio internacional. A questão sobre se a comunidade global poderia ajudar a mudar o rumo de sua história é um tema de constante debate. Nesse contexto de luta, o surgimento do turismo como uma das principais indústrias de Rapa Nui apresentava um dilema. Enquanto muitos viam no turismo uma oportunidade para o desenvolvimento econômico, outros alertavam sobre o risco de mercantilizar sua cultura. A ilha, com seus moais e tradições, era um atrativo irresistível para os viajantes, mas a um custo. A identidade Rapa Nui encontrava-se em um delicado equilíbrio entre ser um símbolo de orgulho cultural e se tornar um produto consumível. A luta pelos direitos dos Rapa Nui é, em última análise, um reflexo da busca por reconhecimento e dignidade em um mundo que muitas vezes parece esquecer as vozes dos povos originários. A história dessa civilização não é apenas uma série de eventos, mas um legado que se entrelaça com a luta pelo respeito e pela preservação de sua herança cultural. Enquanto isso, a sombra da modernização espreita, levantando questões cruciais sobre o futuro da ilha.
Neste difícil caminho em direção ao reconhecimento e à justiça, os Rapa Nui enfrentam desafios contemporâneos que vão além de seus direitos culturais. À medida que o turismo e a modernização continuam transformando a ilha, surge a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação de sua rica herança. O destino de Rapa Nui neste novo milênio é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta se entrelaça com o próximo capítulo de sua história, onde exploraremos o impacto do turismo e da modernização na vida cotidiana dos Rapa Nui. Essa luta pelos direitos e pela identidade cultural dos Rapa Nui marcou o início de uma nova era, uma que seria profundamente influenciada pela chegada do turismo e pela modernização. Nas últimas décadas, o eco do passado ressoou em cada canto de Rapa Nui, enquanto a ilha se tornou um destino turístico de renome mundial. As consequências dessa afluência de visitantes e a possibilidade de equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação do legado cultural são temas de constante debate. O turismo, um fenômeno global, transformou as dinâmicas de muitas civilizações, e Rapa Nui não é exceção. Desde a década de 1960, a ilha experimentou um crescimento exponencial no número de turistas que chegam atraídos por seus enigmáticos moais, suas paisagens deslumbrantes e uma cultura que, apesar dos embates do tempo, continua rica e vibrante. No entanto, esse fluxo de visitantes levantou um dilema. A forma como os Rapa Nui podem proteger sua herança cultural enquanto se beneficiam das oportunidades econômicas que o turismo oferece é um tema de grande interesse. A chegada dos turistas trouxe consigo um desenvolvimento de infraestrutura sem precedentes. Novos alojamentos, restaurantes e serviços brotaram na ilha, oferecendo aos visitantes uma experiência mais confortável. No entanto, esse crescimento também trouxe sombras. A construção desenfreada colocou em risco os frágeis ecossistemas de Rapa Nui, e as tradições culturais começaram a se diluir em um mar de comércio e consumo. A questão sobre se esse é o preço do progresso é um tema de constante análise. Em meio a essa transformação, os Rapa Nui demonstraram uma notável resiliência. A comunidade se organizou para estabelecer limites e regulamentações, buscando um modelo de turismo sustentável, que respeite sua cultura e proteja seu entorno. Através da criação de cooperativas e da participação ativa na gestão do turismo, os ilhéus começaram a reescrever sua narrativa. Agora não são apenas guardiões de um passado glorioso, mas também arquitetos de seu futuro. No entanto, o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação não é uma tarefa simples. A pressão para satisfazer a demanda turística pode levar a decisões que comprometam a integridade de seu legado cultural. A comercialização de rituais ancestrais e a criação de espetáculos para o deleite dos turistas suscitaram debates na comunidade. Enquanto alguns consideram essas práticas como uma forma de compartilhar sua cultura, outros veem nelas uma traição às suas raízes. A questão sobre onde traçar a linha entre a preservação e a exploração é um tema de constante debate. Nesse contexto de tensões e desafios, as vozes dos Rapa Nui ressoam, buscando reafirmar sua identidade. À medida que a modernização avança, a comunidade se apega às suas tradições, realizando festivais que celebram sua herança e fomentam a participação dos jovens na cultura. A dança, a música e a arte se tornam veículos de resistência, lembrando a todos que o legado Rapa Nui é muito mais do que uma atração turística, é um testemunho de sua história, sua luta e seu espírito indomável. No entanto, o futuro continua incerto. As pressões externas e a adaptação a um mundo globalizado levantam questões difíceis. A questão sobre o que acontecerá se a economia da ilha se tornar ainda mais dependente do turismo, e se isso poderia levar à erosão de sua identidade cultural, é um tema de constante análise. As decisões que forem tomadas nos próximos anos serão cruciais para definir o rumo de Rapa Nui. À medida que o sol se põe sobre o horizonte da ilha, projetando sombras dos moais na terra, os Rapa Nui olham para o futuro com uma mistura de esperança e preocupação. A luta para manter sua essência cultural em meio a um mundo em constante mudança continua. O eco de seus ancestrais é sentido em cada canto, lembrando-os da importância de seu legado. Enquanto a comunidade navega pelas águas do turismo e da modernização, novos desafios emergem no horizonte.
A gestão dos recursos e a sustentabilidade ambiental tornam-se temas urgentes, e a pergunta sobre como os Rapa Nui podem preservar seu lar e sua cultura em um mundo que avança a passos largos persiste. A resposta a essa interrogação se revelará no próximo capítulo, onde exploraremos os desafios contemporâneos que os ilhéus enfrentam em sua busca por um futuro equilibrado e sustentável. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma série de desafios contemporâneos que continuam ressoando nos ecos da história de Rapa Nui. Hoje, a ilha enfrenta um enigma que transcende o tempo: a gestão de seus recursos naturais e a sustentabilidade ambiental. Com um legado cultural tão rico quanto frágil, os Rapa Nui se encontram em um cruzamento onde o passado e o presente se entrelaçam, exigindo decisões que podem definir seu futuro. A chegada do século XXI trouxe consigo um aumento na população e um fluxo constante de turistas que, apesar de aportar receitas necessárias, também geraram pressão sobre os limitados recursos da ilha. A forma como os habitantes de Rapa Nui podem equilibrar a necessidade de desenvolvimento econômico com a urgente demanda por conservação ambiental é um tema de constante estudo. A resposta a essa pergunta é tão complexa quanto a própria história da ilha. Os recursos hídricos são um dos aspectos mais críticos. Com um clima que oscila entre a aridez e as chuvas sazonais, o abastecimento de água doce se tornou um tema de conversa recorrente entre os ilhéus. As antigas práticas de coleta de água da chuva que outrora foram suficientes, hoje foram superadas pela crescente demanda. Nesse contexto, as autoridades locais e organizações não governamentais começaram a explorar métodos sustentáveis para a gestão da água, buscando inspiração em técnicas ancestrais que resistiram ao teste do tempo. A questão sobre se essas soluções serão suficientes para garantir um futuro próspero é um tema de grande interesse. O solo, também limitado e esgotado, apresenta outro desafio. As terras férteis de Rapa Nui foram objeto de exploração intensiva, e a agricultura moderna, em sua busca por maximizar a produção, começou a erodir as práticas tradicionais. A introdução de espécies exóticas alterou o delicado equilíbrio do ecossistema. A pergunta sobre se é possível voltar a um enfoque mais sustentável que respeite as tradições agrícolas Rapa Nui paira no ar. Além disso, a gestão de resíduos se tornou um problema premente. O crescimento do turismo levou a um aumento na geração de resíduos, e embora a ilha tenha implementado programas de reciclagem, a infraestrutura necessária para lidar com essas mudanças ainda não foi totalmente desenvolvida. Nesse sentido, a comunidade enfrenta um dilema: a forma como se pode preservar a beleza natural de Rapa Nui, diante da pressão do desenvolvimento, é um tema de constante análise. Em meio a esses desafios, surge um movimento renovado entre os Rapa Nui, para reafirmar sua identidade cultural e sua conexão com a terra. As iniciativas de educação ambiental estão ganhando força, buscando empoderar as novas gerações para que se tornem guardiãs de seu entorno. No entanto, a luta pela autonomia e o reconhecimento de seus direitos territoriais continua sendo uma sombra persistente. A questão sobre se os Rapa Nui poderão encontrar um caminho para a sustentabilidade que honre sua história e, ao mesmo tempo, garanta seu bem-estar futuro, é um tema de grande interesse. O turismo, embora uma fonte vital de receitas, também se apresenta como uma arma de dois gumes. A ilha viu como suas paisagens foram transformadas em mercadorias, e as práticas culturais, muitas vezes mal interpretadas, se tornaram espetáculos para o deleite dos visitantes. Nesse contexto, a forma como os Rapa Nui podem proteger seu patrimônio cultural, sem renunciar às oportunidades econômicas que o turismo oferece, é um tema de constante debate. Enquanto a ilha navega por essas águas turbulentas, um novo desafio se aproxima no horizonte: a mudança climática. As alterações nos padrões climáticos e o aumento do nível do mar ameaçam não apenas o ambiente natural, mas também a própria existência da civilização Rapa Nui. Com uma costa vulnerável e um ecossistema que depende da estabilidade ambiental, os ilhéus se veem obrigados a se adaptar mais uma vez. As medidas que estão sendo tomadas para mitigar esses efeitos e salvaguardar o lar dos Rapa Nui diante de um futuro incerto são um tema de grande interesse. As respostas a essas perguntas são fundamentais não apenas para o presente, mas também para o legado que as futuras gerações herdarão.
À medida que a comunidade Rapa Nui enfrenta esses desafios, busca equilibrar a tradição com a modernidade, a identidade com a adaptação. O eco de seus ancestrais ressoa em cada decisão, instando a reflexão e a ação, e assim, enquanto a ilha luta para encontrar seu lugar em um mundo em constante mudança, os Rapa Nui olham para o futuro com esperança e determinação. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na busca por identidade e autonomia, uma jornada onde os ilhéus se esforçam para fortalecer seu legado cultural no contexto de um mundo globalizado. A questão sobre se os Rapa Nui conseguirão manter viva a chama de sua história, e ao mesmo tempo forjar seu próprio destino é um tema de grande interesse. Essa busca por recuperação não tardaria a se transformar em um clamor por autonomia. A sombra da opressão e o legado da colonização começaram a despertar nos corações dos Rapa Nui, que, após anos de lutas e sofrimentos, ansiavam não apenas por reviver sua cultura, mas também por reivindicar seu lugar no mundo. No contexto do século XX, um período de agitação e mudança global, a ilha se tornou o cenário de uma história de resistência e reafirmação identitária. Os ecos da luta pela autonomia ressoaram com força na década de 1960. A combinação de um renascimento cultural e um crescente senso de identidade levou os Rapa Nui a se organizarem de maneira mais formal. Nesse contexto, surgiram movimentos que buscavam recuperar não apenas suas tradições, mas também seu direito a autogoverno. A questão sobre o que realmente significa ser Rapa Nui, em um mundo que tentou apagá-los de sua própria história, é um tema de constante análise. Em 1966, a criação da comunidade indígena Rapa Nui marcou um marco na luta pela autonomia. Esse movimento não buscava apenas o reconhecimento de seus direitos culturais, mas também o controle sobre suas terras e recursos. À medida que a voz dos Rapa Nui se tornava mais forte, a resposta do governo chileno foi ambígua. Enquanto alguns funcionários começavam a reconhecer a importância da cultura local, outros continuavam a ver a ilha como um simples ponto turístico. Essa tensão revelava um profundo enigma. A questão sobre se os Rapa Nui poderiam encontrar um equilíbrio entre a modernização e a preservação de sua identidade é um tema de constante debate. As décadas seguintes foram marcadas por mais mobilizações e protestos. Em 1995, a criação da Lei de Proteção e Desenvolvimento da Ilha de Páscoa foi uma tentativa de responder às demandas dos ilhéus. No entanto, a implementação dessa legislação foi vista como insuficiente, e a frustração aumentou. Nesse contexto, a figura do líder Rapa Nui, o prefeito Pedro Edmunds Paoa, destacou-se por sua firme defesa dos direitos de seu povo. No entanto, apesar de seus esforços, os desafios persistiam. A questão sobre se era suficiente um prefeito para enfrentar um sistema que parecia indiferente aos anseios de um povo é um tema de constante análise. A luta pela autonomia ganhou um novo impulso no século XXI, quando a comunidade Rapa Nui começou a articular sua demanda de maneira mais clara. A criação da Assembleia Rapa Nui, em 2015 foi um passo significativo, pois reuniu representantes de diversas organizações na ilha para discutir estratégias que fortalecessem sua voz perante o governo chileno. Esse esforço não foi apenas um ato político, mas também uma declaração de identidade. A comunidade se perguntava a questão fundamental. A questão sobre se uma cultura tão rica e complexa poderia sobreviver em um ambiente que a marginaliza é um tema de grande interesse. O turismo, embora representasse uma fonte vital de renda, também se tornou uma arma de dois gumes. As empresas estrangeiras, atraídas pela beleza da ilha e seus moais, começaram a florescer. No entanto, muitos Rapa Nui sentiam que essa prosperidade não se traduzia em benefícios para a sua comunidade. A luta por um turismo sustentável que respeitasse sua cultura e tradições tornou-se uma parte essencial de sua reivindicação. A questão sobre se é possível que o desenvolvimento econômico e a preservação cultural possam coexistir em harmonia é um tema de constante debate. À medida que avançamos no tempo, o ano de 2018 se tornou um ponto de inflexão. A criação do Conselho de Anciãos Rapa Nui foi um ato simbólico que buscava recuperar o respeito pela sabedoria ancestral e a liderança tradicional.
Este conselho, composto por figuras respeitadas da comunidade, focou na preservação da língua, dos costumes e da história de um povo que havia enfrentado desafios inimagináveis. Era um lembrete de que a identidade Rapa Nui não se baseia apenas no passado, mas também na capacidade de se adaptar e florescer no presente. No entanto, os desafios são persistentes. A luta pela autonomia e o reconhecimento pleno de seus direitos ainda enfrenta obstáculos significativos. A relação com o governo chileno continua tensa, e a pergunta sobre quanta autonomia é possível para um povo que tem sido historicamente marginalizado permanece no ar. A questão sobre se os Rapa Nui poderão finalmente encontrar sua voz em um mundo que muitas vezes tentou silenciá-la, é um tema de constante análise. Nesse contexto de busca e luta pela identidade, se gestando um novo capítulo na história de Rapa Nui, com uma cultura rica e um legado que desafia o tempo, a comunidade enfrenta o futuro com determinação. Os segredos e possibilidades que aguardam no horizonte dessa civilização resiliente são um tema de grande interesse. À medida que exploramos o futuro de Rapa Nui, é fundamental considerar não apenas os desafios que enfrenta, mas também as oportunidades que se apresentam em um mundo cada vez mais globalizado. A forma como poderão preservar suas tradições e sua essência em um ambiente em constante mudança é um tema de constante estudo. O eco de sua história ressoa, convidando-nos a refletir sobre o legado que deixarão as próximas gerações. À medida que encerramos esta viagem pelos mistérios e legados da civilização Rapa Nui, é essencial refletir sobre o futuro desta ilustre ilha, em um mundo que avança a passos largos em direção à globalização. Após uma história marcada pela resiliência e adversidade, a questão sobre qual destino aguarda os Rapa Nui em um cenário onde sua cultura ancestral enfrenta a pressão da modernidade, é um tema de grande interesse. A ilha, famosa por seus imponentes moais, é um enigma que continua a cativar a imaginação de quem se aventura a conhecê-la. No entanto, o eco de sua história está ameaçado pela voracidade do desenvolvimento turístico e pela influência de forças externas. A chegada do turismo, embora tenha trazido oportunidades econômicas, levanta perguntas inquietantes. A questão sobre a que preço se preservará a cultura, e se os Rapa Nui poderão manter sua identidade em meio a um fluxo constante de visitantes que buscam descobrir seus segredos mais profundos é um tema de constante debate. O renascimento cultural que começou a se gestar no século XX tem sido um farol de esperança para a comunidade. Os esforços para revitalizar a língua, as tradições e as práticas ancestrais tiveram um impacto positivo. No entanto, a sombra da história ainda está presente, lembrando as lutas pelos direitos e pela autonomia que marcam o caminho dos Rapa Nui. A questão sobre se esse renascimento é suficiente para resistir às investidas do tempo e da modernidade, ou se será um esforço efêmero, sufocado pela crescente pressão de um mundo que avança sem olhar para trás, permanece em aberto. Os desafios contemporâneos são múltiplos e complexos. A gestão de recursos naturais, a sustentabilidade ambiental e a busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação cultural são apenas alguns dos dilemas que a ilha enfrenta. As decisões tomadas hoje definirão não apenas a paisagem física de Rapa Nui, mas também a essência de seu povo. A forma como se pode navegar entre esses dois mundos, o tradicional e o moderno, sem perder a essência do que significa ser Rapa Nui, é um tema de constante análise. Nesse contexto, o legado cultural de Rapa Nui se torna um pilar fundamental para o futuro. A transmissão de conhecimentos para as novas gerações é vital. Os anciãos, portadores da memória coletiva, desempenham um papel essencial na preservação das histórias, canções e tradições que sobreviveram ao longo dos séculos. A questão sobre se os jovens estarão dispostos a ouvir e aprender de sua herança, ou se verão presos nas redes de um mundo que muitas vezes esquece suas raízes, é um tema de grande interesse. A busca por autonomia política é outro aspecto crucial na projeção do futuro de Rapa Nui. À medida que os ilhéus reivindicam um maior controle sobre suas terras e recursos, abre-se um debate sobre o reconhecimento e respeito à sua identidade cultural. A relação com o governo chileno é complexa e marcada por tensões históricas.
A questão sobre se os Rapa Nui poderão alcançar um modelo de autogoverno que lhes permita prosperar sem sacrificar seu legado, ou se o caminho para a autodeterminação será obstaculizado por interesses externos, é um tema de constante análise. É inegável que o futuro de Rapa Nui está intrinsecamente ligado ao seu passado. A história da ilha é um testemunho de resistência e adaptação, mas também um alerta sobre os perigos da desumanização e da exploração. Em um mundo que tende a homogeneizar culturas, a singularidade de Rapa Nui pode ser sua maior força. A capacidade dos Rapa Nui de contar sua própria história, de definir sua própria narrativa, será crucial na forma como o resto do mundo perceberá sua civilização. À medida que a ilha olha para frente, a pergunta sobre se Rapa Nui será capaz de abraçar seu legado cultural e transformá-lo em uma ferramenta para o futuro persiste. A resposta a essa interrogação não apenas determinará o destino de seus habitantes, mas também ressoará no coração de quem busca compreender a complexidade das civilizações humanas e sua relação com o ambiente. Ao final desta viagem, ao contemplar a majestade dos moais que vigiam a ilha, percebe-se uma lição fundamental. O legado de Rapa Nui não é apenas um vestígio do passado, mas uma bússola para o futuro. Em um mundo que muitas vezes esquece o que foi, a civilização Rapa Nui nos lembra da importância de proteger e celebrar nossas raízes. Em cada canto, em cada dança, em cada história que é narrada encontra-se a essência de um povo que sobreviveu ao passar do tempo. O futuro de Rapa Nui, com todas as suas incertezas, é um futuro em que o eco de sua história pode ressoar com força, lembrando-nos de que o verdadeiro mistério da vida reside na conexão com nossas raízes mais profundas.